Quando você tiver uma situação que precise, por exemplo, que esses líderes que estão se relacionando, eles vão se sentir confortáveis, por exemplo, de buscar você. Esse é o primeiro brinde, vamos dizer assim. Eles vão vir até você e buscar, coisa que eles não vinham. Nem você ia a eles, imagine eles vinham a você, entendeu? Então eles vão vir até você buscando muitas vezes uma opinião, como acontecia comigo. Muitas vezes líderes chegavam até mim, outros gerentes, coordenadores, enfim, chegavam até mim, diretores até, para pedir uma opinião de como, às vezes, uma situação com algum liderado, se eu já tinha enfrentado aquilo. Então você começa a ter, e também, naturalmente, as questões do dia a dia, né? Do que envolvem vocês e envolve o negócio de vocês. Então isso vai começar a vir. Ou seja, você vai ter um trânsito que vai e vem. Ou seja, num primeiro momento, você vai começar a buscar essas pessoas, mas num segundo momento, essa questão vai começar a ir e vir. Então esse já é o primeiro brinde. Uma coisa que não existia, começa a nascer ali organicamente, e disso vai vir muitos frutos, naturalmente. O teu nome, e aí vem pontos bem importantes, o teu nome ele vai começar a transitar em bocas com poder, tá? Então, o que isso vai significar? Vai significar que você vai começar a ser chamado para reuniões estratégicas. Reuniões que você não era chamado, encontros que você não era chamado, você vai começar a receber convites. Talvez, possivelmente isso aconteça, você vai receber muitas vezes convite aonde vai estar você e o teu próprio chefe direto dentro da mesma reunião. Isso pode acontecer, tá? E é normal. Por quê? Porque você está se relacionando. Porque essas áreas vão começar a ver, poxa, mas o Fábio, no caso vocês, poxa, o Fábio foi ele que resolveu isso, ele conhece do processo aqui, ele pode contribuir com isso conosco, entendeu? Então, ele tem que estar nessa reunião, o Fábio é importantíssimo estar nessa reunião, entende? E aí você começa a participar do processo, que até então você não participava, você não era convidado, e você passa a ser convidado. Dentro desses 30%, você vai estar sendo convidado para esses encontros, entendeu? Então, no primeiro momento, esses 30% que você vai destinar, ele vai estar mais ligado a você se relacionar. Só que com o passar do tempo vão vir outras tarefas, né? E a reunião é uma delas. Esses encontros para tomada de decisão é uma delas. Está dentro desses 30%. Você vai ampliar esses 30%. É os 30%, continua sendo eles. E você vai trabalhar dentro desse tempo que você tem destinado também esses encontros, né? Esse é o segundo brinde. O terceiro brinde, você vai passar a ser os seus pares, que eu comentei, né? Eles vão começar a acessar você. Então, na verdade, esse é o quarto brinde, né? Eles vão vir até você, acessar você. Então, vai começar a ter essa troca. Na verdade, esse brinde eu já até falei antes, né? Então, ele vai começar a acessar você também, entendeu? E é natural. E aí daí o terceiro, quarto brinde, vamos lá, a autoridade que eu comentei, você passa a ser uma autoridade na cabeça das pessoas, o quinto brinde, sexto brinde, enfim. E talvez um tão importante quanto, né, que eu comentei no início desse episódio, com relação uma possível promoção, por exemplo. Você vai passar a estar na cabeça dessas pessoas. Logo, essas pessoas estando falando, se elas estarem falando de você e comentando e chamando para reunião, você vai estar envolvido na alta gestão. Você começa a estar envolvido na alta gestão, você começa a entregar resultados. Os teus resultados, eles passam a ser sentidos na alta gestão, entendeu? Eles passam a entender e a visualizar que tem dedo seu ali. E isso é super importante. Ele é crucial se você quer escalar as cadeiras. Porque você precisa ser visto, certo? E aí, uma vez isso acontecendo, quando surgir uma oportunidade, por exemplo, o teu líder direto, teu chefe, ele aceitou uma oportunidade em outra empresa, ou ele foi convidado a assumir outra cadeira dentro da própria organização, e a cadeira dele vagou, você está na cabeça dessas pessoas. Você está estando na cabeça dessas pessoas, essas pessoas estão falando de você para a alta gestão. E a alta gestão, nesse movimento, fala assim, poxa, chama o Fábio lá. Vamos colocar o Fábio aqui. O Fábio tem todas as credenciais, ele conhece o negócio, conhece a cultura, conhece as pessoas, conhece todos os nossos produtos, serviços. Vamos chamar ele para ele assumir essa cadeira, entende? Porque veja o seguinte, é só vocês pesquisem o tanto de vaga que tem na área de vocês mesmo, o tanto de vaga que tem para gerência, para coordenação. O cálculo é simples. Se estão ofertando uma vaga de gerente ou, por exemplo, de coordenação, é porque tem pessoas para serem lideradas. Tem um time ali já posto. A pergunta que fica é, por que a empresa não está promovendo as pessoas que ali estão? Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu dei agora, vagou uma cadeira de gerente. Por que as pessoas não estão, por que a empresa não está olhando para o coordenador
elevando ele até esse cargo, né? Então isso é algo para você se refletir, porque isso tá aí, tá posto, é só você pesquisar. Você vai ver na tua área, você vai ver o tanto de vaga que tem, por exemplo, para gerente, né? Porque provavelmente esse coordenador não está fazendo a lição de casa. E a lição de casa, uma parte da lição de casa é essa, é se relacionar, é se comunicar com os pares. E você tá envolvido nesse processo do dia a dia ali, destinar um tempo para a parte estratégica, para você melhorar o dentro de casa, entendeu? Para você melhorar dentro da tua operação e melhorar todo o fluxo, entende? Lembrando que pode ser também não só vagou uma cadeira, mas também pode ser criada novas oportunidades. Então, às vezes, criam-se novos setores. Por exemplo, a primeira vez que eu me ocupei uma cadeira de liderança foi numa área que não existia. E essa área foi criada por um movimento que eu fiz durante um ano e meio, mais ou menos, que eu fiquei fazendo esse movimento até o ponto que eu gerei uma reflexão, uma necessidade de que talvez uma área daquela fizesse sentido. E foi o que aconteceu. E aí eu comecei a minha jornada de liderança através de uma área que não existia, que foi criada. E isso pode acontecer também com vocês, dependendo do tamanho da empresa. Às vezes uma empresa relativamente pequena, né, que está em ascensão. E aí a criação de novas áreas, novos setores é natural, é normal, é necessário para se crescer. Assim como o exemplo que eu dei de vagar uma cadeira, por exemplo, da tua liderança direta, ou até de outras lideranças. Isso pode acontecer também. Por quê? Porque você está se relacionando. As pessoas vão ter você na cabeça como uma pessoa, como uma autoridade, como uma pessoa que entrega resultado. Mas não só, você não tá só dentro de uma bolha, você está falando com algo mais amplo, entende? Então, você está saindo da tua bolha, vamos dizer assim. E você está se mostrando para o mundo, vamos dizer assim, né? Então isso é muito importante. Só para fechar essa questão da autoridade, que eu comentei e acabou ficando essa lacuna, a questão da autoridade na cabeça, por exemplo, dos teus liderados, ela passa muito por tudo isso que a gente conversou. E vamos pegar um exemplo aqui, né? Quando você por exemplo, você visualiza uma situação que pode ser ajustada, aí você leva para a tua área, trabalha, ajusta, entrega e você monitora aquilo com aquela área para ver se está funcionando bem, com aquele gestor direto, e você vai criando essa relação, tá? Com o passar do tempo, naturalmente as coisas vão melhorando, como eu comentei. Aí, vamos pegar um exemplo hipotético. A tua área está trabalhando, está fluindo as coisas e em algum momento ela se depara com uma situação que ela não consegue resolver. E ela foi até aquela área, que ela está conectada direto, né? Aquele conjunto de pessoas da tua área está conectado direto para quem a tua área entrega o resultado fora, né? Para outro setor. E aí, por algum motivo, não conseguiu ele resolver. Vai subir para você. Ou pelo menos espera-se que suba para você, porque senão o negócio vai ficar travado e não vai andar. Então, chegando até você essa informação, você já está criando uma relação com aquela área, com aquele coordenador direto, com aquele gerente, certo? Quando você for acessar ele, você vai ter uma abertura maior para falar com ele sobre esse tema. A chance dele estar mais aberto a querer te ajudar é enorme, porque você construiu um relacionamento com ele. Então isso muda o jogo, porque você vai chegar com ele, vai apresentar uma situação e vai dialogar com ele e tentar chegar num denominador comum. Pode ser que não fique 100% como no primeiro movimento, como os teus liderados solicitaram, mas você vai conseguir fazer um movimento ali dentro para ajustar, por exemplo, 70%, aí você vai voltar para dentro de casa, vai orientar o teu time e falar assim, ó, nós vamos fazer assim, 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 assado no começo, daqui X tempo você me devolve os resultados, eu quero acompanhar os resultados, e aí você pegando os resultados, você volta lá e apresenta e fala, ó, a gente começou a fazer esse teste assim, assim, assado, isso aqui vai ser bom, e ali você fecha o 100%. Entendeu? Num segundo, num terceiro movimento. Quando você volta para dentro da tua área com essa informação e dizendo que você resolveu isso, você gera na cabeça deles o quê? A autoridade. Entendeu? Você vai gerar o gatilho mental da autoridade na cabeça deles. A percepção da autoridade. Não só lá onde você está construindo externamente, mas principalmente com a tua operação. Entende? Então isso tem uma força e um peso absurdo. Nunca deixe de valorizar o trabalho dos teus liderados. Então quando você estiver conversando com os coordenadores, com os gestores das áreas aqui próximas ou até fora, quando a tua área tiver entregue algum resultado, tiver realizado algum feito muito importante, e que seja elogiado por essas áreas, por esses líderes externos da tua área, você nunca deixe de enaltecer o trabalho, dar nome para as pessoas. Esse aqui foi o João, foi a Maria que fez. É importante você dar nome. Por quê? Porque uma vez que você diz quem fez dentro da tua área, você conecta eles. Entendeu? Poxa, foi o fulano que fez. Ele pode sempre que ele puder acessar você,
Você vê, você está dando poder, não poder, você está dando abertura, você está abrindo as portas para que aquele líder, aquele teu liderado, tenha acesso a algo que ele não tinha. A um coordenador, por exemplo, de área que não abria as portas, nem para você ele abria. Agora que você abriu essas portas, você está abrindo as portas para você e para a tua área. Então, você vai começar a fazer esse movimento. Mas não tenha medo de abrir essas portas, entende? Porque isso passa muito por um líder centralizador, ele tem medo de perder a cadeira dele, a posição dele. Não tenha medo disso. Enalteça o trabalho. Por quê? Porque eles vão começar a conversar e a coisa vai começar a funcionar melhor entre eles. E quando a coisa não girar, vai subir para você. E aí você vai escalar para você e aí você vai buscar. Entendeu? E aí entra, e isso tudo está conectado a você estar na operação, mas estar na operação desses 70% de uma maneira mais inteligente. Porque estar na operação não é ruim. Se você está no tático, você tem que estar 70% na operação. Mas isso não é ruim estar na operação. É longe, é bom estar na operação, só que você tem que saber estar na operação. Se você estiver na operação como um executor, logo, não é bom. Você tem que estar na operação de uma maneira estratégica, só que é estratégico dentro da operação, entendeu? Esse é o ponto. Você está no estratégico, você está na operação, mas jogando um jogo estratégico ali dentro. Entendeu? E trabalhando os 30% aqui fora. Então, não deixe E aí o que acontece? Não deixa de conectar essas pontas. E aí o que vai acontecer? Esse teu liderado, ou esses teus liderados, eles vão começar entre eles, porque as pessoas se conversam, a começar a falar, poxa, a gente está com mais poder, mais entrada nas áreas, e a gente consegue resolver as coisas. E quando a gente não consegue, a gente escala para o nosso líder direto e ele consegue. Então você tem vários pontos positivos que você está abrindo aí com esse movimento. Tudo isso, veja o tamanho, a amplitude que é você se comunicar com as áreas. A importância que tem de você se comunicar com as áreas próximas. Esse relacionamento, essa comunicação assertiva que você vai fazer, ela transforma jogos, entendeu? Você aumenta resultados sem sombra de dúvida.